Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 16 de outubro de 2015, sexta-feira. Fechando então mais uma semana. Vamos às movimentações dos mercados de bolsa. Aqui nós temos o gráfico diário do índice, o índice Bovespa. Ontem a gente viu o índice mostrando uma reação em cima da média móvel de 21 períodos, uma reação altista, ainda na região aqui da LTB, mas com a média já dando uma viradinha para baixo, com a correção sendo um pouco curta no tempo, com o fato do volume ter sido tímido, com o fato do próprio Canon ter sido um Canon de maior força e também, né, pelo fato de estar, no final das contas, no meio de uma zona de congestão entre essa zona aqui, bem no meio da zona, e esse topo, é o topo de setembro que foi respeitado agora, não nos parecia ser um ponto muito tranquilo para uma operação na ponta compradora. Tá? Hoje o mercado oscilou, inicialmente a gente teve o mercado indo para baixo, depois o mercado foi para cima, depois voltou para baixo e foi uma bagunça, o mercado não foi para lugar nenhum. Tá? O candle de hoje não nos diz muita coisa, o volume melhorou um pouquinho, mas não foi nada muito significativo. Eu ainda vejo o ponto dos preços como pouco conclusivo para qualquer um dos lados. E eu veria ainda maior chance de o mercado ainda fazer um movimentozinho corretivo, mas não apostaria nisso. Tá? Ainda é minha percepção de que o mercado deve estar desenhando um fundo de longo prazo, mas ainda não fez aquele movimento. A gente vem falando isso desde essa região aqui, e esse aqui parece ter sido o sinal para, opa, o mercado fez o fundo, a partir daí pode montar posições, começar a montar posições de longo prazo. Ok, mas a gente aqui fala mais em termos de swing trade. Em termos de swing trade, uma operação de curto prazo, o ponto que nós estamos aqui não é o melhor. Tá? O mercado vai nos dar uma sinalização mais segura para compras de swing trade, no momento que conseguir romper essa região aqui, e quando fizer isso, provavelmente também vai dar um sinal verdíssimo para operações de compra num prazo bem maior. No intraday do mini índice, o dia iniciou testando aquela zona de resistência que a gente identificou ontem, né? Por aqui. Percebam que a primeira barra do dia foi uma barra elefante, mas ela não foi acionada. Tá? Alguns podem ver nisso aqui um gift, tá? Mas para operar esse gift aqui, não vale a pena. Tá? Usualmente não vai valer a pena, porque a ideia do gift é realmente fazer uma posição com um preço bem mais descontado, bem mais interessante do que no acionamento da barra elefante. Quando aparece um candle de verdade que dá uma ideia de retomada da pressão vendedora, tá? O ponto de entrada já se dá muito em cima do que seria o ponto original aqui da barra elefante. De qualquer forma, eu não gosto de operar gift contra a média móvel de 21 períodos, ainda mais dentro de uma zona de congestão, que é sempre uma zona desconfortável. O mercado fica meio aleatório dentro de uma zona de congestão. Então a gente não viu a operação aqui. Tá? E para operar o rompimento, o acionamento da barra elefante, já passou muito tempo, já passou mais de 3 candles, o mercado se afastou muito do ponto de acionamento. Tá? Logo depois, na verdade, a gente teve esse candle aqui que rompeu o que dá para chamar de um primeiro movimento. Mas é aquele tipo de primeiro movimento que não tem gap, ele é amplo, isso já é ruim, porque o tipo de primeiro movimento que a gente gosta é aquele que tem gap, né? Não faz um movimento muito amplo, e se não tem gap, está associado com uma abertura de bandas. A gente não tem nenhum nem outro aqui, a gente preferiu ficar de fora dessa posição. E se a gente tivesse entrado, a gente teria tomado stop. Tá? O mercado não chegou a buscar o que seria RP e acabou desenvolvendo esse movimento de alta. Então a gente teve um dia meio errático, a princípio, dentro dessa resistência e desse suporte. No final do dia, o mercado acabou rompendo, tá? Aqui. Eu fui bem enfático em dizer que esse rompimento não era confiável. Eu dizia isso porque o volume projetado para o dia era muito baixo. Né? Numa sexta-feira, no finalzinho do pregão, o mercado resolveu romper para cima num dia de baixo volume, não é confiável. O mercado até surpreendeu fazendo um movimento de mais 3 candles de alta, uma alta razoável, mas não chegou a bater RP. Né? Um alvo natural seria a média móvel de 200, mas não chegou lá. O mercado acabou invertendo violentamente aí, frente à notícia de que o Levi iria entregar sua carta de demissão, e agora, sendo 5 para a 7, a notícia atualizada é de que não, ele não entregou, ele desistiu. Então talvez o mercado abra se recuperando na segunda-feira.
a gente deve ter uma abertura com certa volatilidade. Provavelmente bolsa abrindo em alta, ainda assim não necessariamente significa que a bolsa vai subir, e o dólar, que fez um bom movimento de alta, tem boas chances de abrir em gap de baixo. Com essa movimentação, repare que agora a gente pode trazer a resistência para cá. Ó. Então essa é a resistência que vai nos orientar na segunda-feira, 48.580. Ok? No mercado americano, o índice Dow Jones deu continuidade ao movimento de alta, até com uma carinha aqui de Márcio Bandeira. Não está mais com cara de que vem visitar o suporte aqui nos 16.745. Deve buscar a média móvel de 200 e o S&P 500 futuro também avançou um pouco mais. Deve continuar esse movimento de alta, vindo buscar a média móvel de 200. O dólar, vem dizendo que o dólar no curtíssimo prazo está meio bagunçado, mas há um direcionamento mais baixista, que tentou ser comprometido, que o candle de hoje tentou comprometer, mas provavelmente na abertura de segunda-feira a gente deve ter pressão vendedora novamente. Tá? Dá para dizer que a gente rompeu a LTB de curto prazo, mas isso aqui não é o suficiente para realmente querer buscar uma operação. Tá? Ou a média aqui ela ainda é resistência. Se a gente tivesse um candle rompendo a média para cima, bom, daí o cenário poderia nos levar novamente ao teste dessa zona de resistência. Para provavelmente resolver uma grande congestão e fortalecer esse ponto como suporte. A verdade é que o dólar está bem confuso do ponto de vista de swing trade e eu preferiria ficar de fora. Tá? No intraday, WDOX15, a gente teve abertura em gap de alta, a gente fechou parcialmente esse gap, depois o mercado voltou, não se enquadrou bem para o primeiro movimento, não se enquadrou bem para nenhum setup que a gente trabalha, veio contraindo e no final, com essa questão aí, com essa volatilidade do EV, o dólar chegou a dar uma bela pancada para cima, tá? Mas provavelmente devolve isso na abertura de segunda-feira. Para mim o gráfico ainda é muito errático, muito inconclusivo, não tem nada a ser feito aí. E o juro está desenhando aí uma contração. Talvez ganhe força conseguir romper esse sopa anterior para buscar essa região, mas a gente sabe que o gráfico está meio complicado, meio errático, melhor é ficar de fora. Indo para as ações, a Vale pagou provento hoje, tem aquela questão do gráfico ajustado, não ajustado, eu acho isso ruim para as operações no curto prazo, principalmente quando a gente está num ponto de possível decisão, e o que eu mencionei para vocês aqui, a superação da máxima de ontem poderia levar um movimentozinho de alta. Eu gosto sempre de trabalhar com o gráfico no ajustado e nesse sentido, para mim, não houve acionamento. Se eu ajustar o gráfico, teria ocorrido acionamento, mas eu não levo muito em consideração. Tá? De qualquer forma, a Vale está desenvolvendo suporte aí por volta dos 15, 14,90, que pode levar ao preenchimento desse gap, mas para compra mesmo, aqui eu prefiro focar no intraday, compras de swing trade ou prazo maior no rompimento dessa resistência, e se o mercado acabar rompendo essa linha azul aqui, a mínima dos últimos dias, daí provavelmente ele desenvolve um movimento corretivo um pouco mais amplo para dentro dessa perna de alta aqui. Tá? A Vale 3 está mais fraca e mais direcionada a um movimento de queda. Okay? Na PTR, na Petrobras, um cenário mais ou menos parecido, a PTR4 está mais fraca do que a PTR3 dessa vez. A gente teve um doji, o mercado tenta marcar um fundinho aí, mas não é um ponto muito consistente para se buscar a operação. A PTR3 já está mais interessante, né? Ela estava na lista, inclusive, do farol de ontem como um C+. O ideal mesmo era a gente ter algum setup, como mencionei ontem, acredito que eu tenha mencionado dessa forma, encontrar algum setup intraday para justificar uma entrada, mas a PTR3 não justificou essa entrada pelo intraday, não ofereceu nenhum setup. Na verdade, teve uma movimentação meio que de search and destroy nesse do dia, desestimulando operações. Tá? Então eu sigo interessado em buscar algum setup intraday de compra na PTR3, talvez até para segurar para gráfico diário, claro, isso se o mercado como todo se alinhar para um movimento de alta. Setor siderurgia, Gerdau cai um pouquinho, não muda muito o cenário, a CSNA mostra um pouquinho de força, talvez para buscar de novo a média móvel de 200, não há muito o que fazer. A Uzi Minas também não muda o cenário, agora esses papéis meio que estão se acomodando, né? Desenvolvendo aí uma contração e fica sendo difícil de operar nesses casos. Setor bancário, Bradesco caiu mais um pouquinho, ainda não dá sinal de reversão significativo, não tem suporte a não ser no fundo ali no finalzinho de setembro. Tá? Vamos ver se chega lá.
Itaú também segue caindo, não tem nenhum sinal de reversão, a gente pode ficar atento a essa possível LTA, desse possível canal de alta. Tá? Mas eu não gosto não gostaria muito de um sinal aqui. Tá? Eu preferia que o papel caísse de verdade e viesse buscar o suporte aqui nos R$ 25 aqui, uma compra seria bem mais interessante. Tá? Mas a compra mais interessante de todas, dada a congestão que se desenhou aqui, seria o rompimento realmente dos 30. Banco do Brasil basicamente chega no ponto onde eu gostaria que chegasse, pela simetria. Se aqui se esboçar um sinal de reversão, até ficaria interessado, né, considerando que pode estar formando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas esse sinal, por enquanto, ainda não apareceu. Alguns outros papéis que a gente pode mencionar no pregão de hoje: Brasil Foods. Havia feito o candle de ontem com baixo volume, o que não estimulava operações na ponta compradora de retorno na média, também pelo fato de não ter alcançado esse alvo aqui. Ainda assim, o papel subiu hoje e alcança a resistência da fronteira de gap. É improvável que o Brasil Foods consiga romper essa fronteira de gap. Então, na segunda-feira, é bem provável que a gente tenha a pressão vendedora e a gente deve ficar, inclusive, atento para buscar alguma oportunidade na ponta vendedora. Tá? Ambev está complicando o gráfico. Mantém o movimento de alta, mas esbarra aqui na média móvel de 21 períodos. Enfim, talvez seja um grande alargamento, né? E não seria nenhum alargamento reto. Então o BEV está meio complicado, não vejo nada a ser feito. Eu estou mencionando o BEV porque a gente vem mencionando nos últimos faróis, ela mostrou bastante volatilidade, mas agora o papel provavelmente vai começar a se acomodar. Provavelmente vai perder interesse no ativo. Braskem, a gente tinha como alvo essa zona aqui, tá? A gente viu o cenário de compra aqui, fluiu bem aqui para a operação de retorno na média, ficava complicado porque não tinha sido um sinal forte, muito próximo à estrutura que não havia sido tocada, daí o mercado faz isso, agora toca a estrutura. O candle de hoje é um novo sinal de compra, né? Teve inclusive um bom volume, isso aqui é um novo maço de bandeira sendo rompido, mas agora já começa a ficar um pouco mais complicado porque a gente está batendo uma zona importante de resistência. Mas merece um acompanhamento no intraday, Braskem. Inclusive, Braskem hoje, tá? Ela iniciou o dia com uma barra elefante bonita, deu um bom trade. Não cheguei a fazer porque quando eu vi o papel já tinha executado, tá? Alcançou aqui o alvo de 100%, segurou um pouquinho e depois fluiu um pouco mais. Do ponto de vista de um gráfico curto, um gráfico de 5 minutos, a gente tinha aqui um power breakout, até mesmo um mastro de bandeira, que não conseguiu alcançar toda a sua amplitude de mastro, né, mas conseguiu produzir um movimento suficiente para se alcançar RP. E nesse papel, a gente teve inclusive um enquadramento dentro de um padrão que é raro de se ver hoje em dia, que eu nunca mais falei muito, né, que é um power move. Então, dentro dessa correção, ela alcançou a retração de 0,222, teve primeiro uma pernada de alta importante, com bastante volume, correção com baixo volume, finalização, nesse caso foi uma correção aguda, a gente traça a LTB, e a partir das 3 horas a gente pode tentar buscar o rompimento da LTB. Eu deixei bem claro, mais ou menos como no dólar, né, que para entrar aqui nesse rompimento a gente tinha que ter um candle que fechasse acima da média móvel de 20 períodos para uma entrada. Não foi o caso aqui. A gente ajustava a LTB para cá. Então esse candle poderia ser o nosso candle, só que ele não foi acionado, o mercado acabou não fluindo, então a gente não teve essa entrada. Se tivesse mais tempo de pregão, talvez a coisa pudesse fluir numa próxima tentativa. Tá? Braskem é um papel para acompanhar também no pregão da segunda-feira, para tentar buscar day trades a favor desse fluxo altista que vem entrando no papel. KLBN 11 vem segurando aqui no topo anterior, forma um novo candlezinho interessante. Eu não gosto muito quando o papel fica trabalhando numa zona patinando e não vai. Tá? Isso não é tão bom assim. Eu fico atento ao papel, porque ele está num ponto interessante, mas eu fico atento mais para algum cenário intradiário que possa gerar uma entrada. Tá? A KLBN 11 e a KLBN 4, só que a KLBN 4 não tem liquidez suficiente para a gente querer operar. Tá? Lilis Blanc está rompendo, que pode ser entendido por alguns como um maço de bandeira, mas o mais importante é que tem uma consolidação estreita e rompe para baixo a favor de uma tendência de baixa de longuíssimo prazo. O problema é que o volume não foi muito significativo, então se fosse para entrar, teria que entrar pela perda mínima. Aí também tem o fator que complica aqui em Lilis Blanc, que é o fato do papel girar muito pouco, né? A gente teve 360 mil reais no pregão de hoje apenas. Mas do ponto de vista gráfico apenas, seria um gráfico interessante para operar na ponta vendedora.
Outro papel tosqueira é log N3, que também rompe o fundo anterior, também pode ser entendido até mais do que no caso de Lelius Blanc como um maço bandeira. O volume aqui foi abaixo da média, mas ele foi o maior dos últimos recentes, aqui dos últimos 4, em comparação com os últimos 4, quero dizer. Então o trade seria até mais consistente, mas eu também operaria pela perda mínima e também é um papel que tem liquidez um pouco baixa e aquela característica de ter um valor muito baixo que sempre dificulta a trade. Então é mais, de novo, para a gente acompanhar por questões pedagógicas, vamos colocar assim. MPLU3 está tentando romper um pivô de alta. A gente fez um longo movimento de queda, se marcou um fundo, o papel repicou, fez o topinho, corrigiu pouco e agora começa a querer romper esse topo aqui. Rompimento ainda não me convence. Na verdade não rompeu, agora que eu botei a linha aqui, não me convence. O volume hoje mais alto chama um pouco a atenção, mas do ponto de vista swing trade ainda falta um fechamento mais claro acima dessa linha. Mas é um papel que merece ser acompanhado mais de perto na segunda. O IBR3 e o IBR4 a gente vem acompanhando ultimamente, né? O IBR3 não está conseguindo repicar, provavelmente vai buscar esse fundo aqui. Tá? Passou 3 candles e não está repicando, deve buscar esse fundo. A princípio foi uma boa venda aqui, a compra aqui já não foi tão boa, está próximo de um stop. Mas o IBR4 era o papel mais interessante para uma venda. Ela vem fluindo, teve uma barra de ignição e ela está trazendo os preços agora para testar o fundo de setembro. Parece interessante esse doji. Eu focaria o IBR tanto para venda quanto para compra na segunda-feira. Tá? Se o papel romper a mínima de hoje, sexta-feira, ele provavelmente vai dar uma pancada pela perda desse fundo. Então pode dar um bom day trade. E se o mercado conseguir gerar algum setup de compra no intraday, tá? Acima, que leve os preços acima da máxima de hoje, o papel também pode desenvolver um bom repique reagindo a esse fundo aqui. Então, é um papel para a gente ficar de olho. Tem oferecido bons day trades para nós. TCSA3, repara o que aconteceu aqui. TCSA3 chamou atenção ontem, acho que até o Vlad comentou no comentário de fechamento, mas não chegou a romper. Mostrou força, mas não conseguiu romper realmente a zona de resistência. Também estava próximo de 9.200. E olha o que acontece hoje. Tem um engolfo violento, com muito mais volume. Então, isso é basicamente o que eu gosto de chamar de Twin Towers. Não é exatamente na figura de Twin Towers, mas a mensagem que os preços dão é meio de Twin Towers. Pega o mercado no contrapé. Se a mínima de TCSA3 for perdida, provavelmente o papel recua com boa intensidade. Mas também não é o papel que tem a melhor liquidez do mundo. Esses são os papéis que chamaram a atenção no pregão de hoje. Em termos de day trade, acabei de perder o meu papel aqui com os papéis. Mas eu poderia destacar, eu já falei da Braskem, né? Pecar, um papel que a gente acompanhou de perto hoje para buscar um trade de retorno à média. Eu gosto desse tipo de movimento, ele é limpo, ele é constante, só que o ideal seria o mercado prosseguir um movimento de queda até aqui. Parar aqui era uma correção meio curta. Ok, foi além. Ok, agora é o caso de esperar um sinal de reversão significativo. Apareceu nesse candle aqui o sinal de reversão que não foi forte. É um engolfo, mas é um engolfo que os corpos aqui estão iguais, é uma sombra, mostrando que o mercado não conseguiu sustentar acima da máxima esse candle. O volume não foi tão significativo, a sombra superior é maior que a sombra inferior, então não foi um sinal bacana para uma entrada. Ainda assim teria dado certo, né? Mesmo pela média móvel de 9, hoje o stop não teria sido acionado, mas a gente ficou de olho no papel a partir desse candle aqui, mas não no gráfico de 15 minutos, mas no gráfico de 5 minutos a gente viu a possibilidade do trade na ponta compradora, né? Rompendo uma congestão, bom volume, candle preto ignorado, aqui era um ponto de entrada, o papel teria conseguido fazer um bom movimento. Acho que merecia o comentário essa movimentação de pecar, e fora isso não tem nada muito interessante não. Então eu vou finalizando por aqui, pessoal. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana e a gente se vê de novo na segunda-feira. Até lá.